Bom, qual a agenda? Nós vamos começar a explicar o que é um projeto, o que é um programa, o que é um portfólio, o que se entende por o ciclo de vida de um projeto, o ciclo de vida de um produto, o que é o PMI e qual é a definição, qual é o papel dele, quem é o gestor de projetos e o que ele tem que executar, ou quem ele tem que ser, quais são as responsabilidades e características de um gestor de projetos, e não vamos entrar aqui na questão de que se tem que ser um bom gestor de projetos ou um mau gestor de projetos, por assim dizer, mas o que ele tem que cumprir realmente, qual é o papel dele, as metodologias tradicionais e metodologias ágeis, por que gerir projetos, por que de repente agora nós falamos em gestão de projetos, e depois o PMBOK, as áreas de conhecimento e noção gerais esses itens que nós listamos aqui na agenda, que são gestão do âmbito, do curso, do tempo e da qualidade, são áreas de conhecimento, nós chamamos de área de conhecimento, e são áreas em que um gestor de projeto precisa pelo menos ter uma noção do que é. Dependendo da empresa onde ele vai trabalhar, ele não vai executar todo esse papel, não vai trabalhar em cada uma dessas áreas, mas em outras empresas ele vai ter que sim trabalhar um pouco em cada uma dessas áreas. Então é interessante que ele saiba por onde a responsabilidade dele perpassa, por assim dizer. Não é só, por exemplo, então nós vamos começar um projeto e eu vou ter que garantir que o produto final tem que ser entregue. Não é só isso, tem muito mais coisa. E volto a dizer, dependendo da empresa em que a pessoa estiver inserida, ele vai ter que saber muito ou muito pouco sobre cada uma dessas áreas. E pronto, eu queria que as pessoas continuassem a dizer aqui as suas experiências e quanto tempo trabalham, para eu ter uma noção de quem é que está aqui e como é que a gente pode ir alinhando o discurso e dando mais informações, obviamente. Bom, o que é um projeto? E é muito interessante que as pessoas acham que um projeto é alguma coisa sempre muito complexa, por assim dizer. Então, tem que ser sempre a construção de um avião, ou então a construção de uma empresa, ou a construção de um grande sistema, etc. Então, na verdade, um projeto ele é um esforço temporário que tem o objetivo de criar um serviço ou um produto único com um âmbito bem definido. Isso, na prática, quer dizer o quê? Por exemplo, férias. Quando nós vamos tirar férias. Férias é um esforço temporário, por quê? Porque tem uma data início e uma data fim. Então, nós vamos tirar férias geralmente durante um período certo. Vamos inventar que seja 15 dias. Então, nós vamos tirar férias do dia 1 de janeiro até o dia 15 de janeiro, por exemplo. Um serviço ou um produto único. Nós vamos ter aquelas férias naquele local, naquele hotel, com aqueles passeios, com aquelas pessoas, só vão acontecer uma única vez. Pode ser que depois você volte a ter as mesmas férias, mas poderá ser no outro período, no outro hotel, por assim dizer, com outras pessoas e vão ser diferentes das férias passadas. E com um âmbito bem definido, que isso na prática significa você já sabe exatamente o que você vai fazer nas suas férias. Seja não vou fazer nada, ou seja, já tem a programação de todos os dias. Há algumas correntes, há algumas teorias hoje em dia que falam que os projetos, a definição de projetos não é só essa. Então, pode ser que, dependendo do quanto vocês tenham lido, do quanto vocês estão estudando, vocês encontrem outras definições. Essa definição é a definição formal do PMI, e por isso nós adotamos. A Academia em Gestão de Projetos vai basear-se no PMI, eu vou explicar mais adiante o que é. Então, por isso, nós já colocamos esse conceito, que é o que nós vamos utilizar durante toda a academia e durante todo esse webcast também. Uma outra questão. O projeto, ele não surge, por exemplo, do nada. Ninguém acorda, ou pouquíssimas pessoas acordam e dizem, então nós vamos começar um projeto. Geralmente, um projeto é uma resposta a uma necessidade ou um pedido de uma parte interessada. Então, por exemplo, um cliente chegou a você e solicitou a criação de um serviço
de calculadora, por exemplo. Então, um serviço para programar as férias. É um requisito legal, e quando nós falamos em requisito legal, nós falamos na questão jurídica. Então, por exemplo, sai um despacho ou uma portaria e a empresa tem que fazer algum serviço ou algum projeto, algum programa para atender aquela portaria ou aquele despacho-lei. É uma estratégia empresarial. A empresa quer alcançar algum patamar ou alguma questão tecnológica ou empresarial, quer sair na frente dos concorrentes em X anos ou X meses, ou então tem que realizar a correção ou aprimoramento de algum produto, processo ou serviço. Eu estou lendo aqui as respostas e para ver mais ou menos as pessoas, é bom saber que a maioria tem mais ou menos o mesmo nível de conhecimento. Então, por favor, vão me dizendo se está muito rápido, se não está, como é que está, se querem que eu fale mais alguma coisa, podem ir fazendo perguntas à vontade ao longo de todo o webcast e nós vamos, sempre que possível, nós vamos respondendo. Existem dois conceitos básicos que são muito importantes. Um é o projeto, e nós já vimos, então, é um esforço temporário que produz um serviço único e que tem um âmbito bem definido. E o segundo são as operações. As operações, vamos pensar no seguinte: nós tivemos o desafio de pensar numa nova escova de dente, por exemplo. Então, nós vamos criar essa escova de dente. O processo de criação dessa escova, como é que ela vai ser, onde é que ela vai ser vendida, qual o público-alvo e outros, é o projeto em si. Depois, quando essa escova for ao mercado e já tivermos outras preocupações, como, por exemplo, distribuição, logística, vendas, marketing, etc., isso já é a parte de operações, ou seja, são recursos operacionais e atividades diárias da organização. Um outro exemplo, temos que produzir semanalmente ou mensalmente um relatório. Essa questão da execução diária, que é contínua, que sempre, periodicamente, tem que ser feito, então isso já é uma operação. A operação, por mais que ela seja uma tarefa diária ou rotineira, por assim dizer, ela tem também que ter um planeamento, uma execução, tem que ser monitorada e tem que ser controlado o trabalho dela, senão as pessoas acabam se preocupando, às vezes, muito mais com os projetos e esquecendo um pouco das operações. O ciclo de vida de um projeto. Então, vamos pensar assim, às vezes ocorrem uns projetos. Eu já trabalhei em projetos que tinham prazos, por exemplo, de 30 anos, porque era a construção de gasodutos, de usinas e outros. Um projeto desse, se você for pensar nos 30 anos, às vezes é meio. A gente fica bastante preocupado, porque são projetos muito grandes e são 30 anos. Então, o que, que nós fazemos? Nós vamos quebrando em partes menores, aquela frase, né, dividir para conquistar. Nós dividimos o trabalho em partes menores, e essas partes menores nós temos que conseguir controlá-las. Então, nós quebramos o projeto em fases, e depois cada fase nós vamos quebrando em pedaços bem menores, e esses pedaços, nós quebramos isso até um ponto que nós consigamos dizer que para aquele pedaço daquele trabalho nós vamos conseguir realizar em, por exemplo, X meses, e que vai custar X euros. Enquanto não for possível você ter uma noção de quanto tempo você vai levar para fazer aquele pacote de trabalho e quanto aquele pacote vai lhe custar, então o ideal é que continue sendo quebrado até esse nível. O gestor de projetos, ele tem autonomia de dividir o projeto em quantas fases ele quiser. Ele tem que se sentir confortável com aquela divisão, a ponto dele poder garantir aos superiores hierárquicos que aquela fase, aquele pacote de trabalho vai levar, por exemplo, um mês, e vai
custar 100 euros, por exemplo. Tem determinados projetos que, com base na organização, na empresa, no setor, na tecnologia, as divisões são mais ou menos padronizadas. Então, por exemplo, vamos pensar numa empresa de tecnologia. Geralmente, o que nós fazemos vamos pensar num site. Então, no site, como seria o trabalho de um site? Vamos pensar no design, no conteúdo, nos utilizadores. Então, isso seriam divisões e pacotes de trabalho, por assim dizer. E o que nós fazemos é quebramos em fases, como por exemplo, vamos construir primeiro o design, depois vamos construir o conteúdo e depois vamos colocar os utilizadores para começarem a dar manutenção no site. De forma genérica, todos os projetos, se o gestor de projetos não conseguir identificar a especificidade daquele projeto ou para aquela empresa e dizer assim, esse projeto tem que ter essas fases, então, de uma forma geral, se dividir em início, organização, execução e encerramento, essa divisão serve para todos. O início representa aquela fase inicial, onde nós ainda estamos a entender o que é o projeto, para quem ele vai ser vendido, como é que vai ser disponibilizado. Nós estamos ainda a aprender o que é o projeto. Depois, na organização e preparação, é o que nós chamamos oficialmente de planeamento. Então, nós vamos planear, nós vamos pegar os pacotes de trabalho e nós vamos colocar como numa agenda mesmo. Então, nós vamos dizer que esse pacote de trabalho ou esse produto, esse mini produto, como por exemplo o design do site, nós vamos fazer agora em julho, por exemplo. E depois o conteúdo do site nós vamos preparar em agosto e nós vamos planear isso. Isso é a fase de organização e preparação. E a execução do projeto é quando nós realmente vamos começar a fazer. Então, no primeiro momento, nós entendemos, colocamos isso em sequência, planeamos quais são as sequências, quais são as fases, depois começamos a executar e quando nós entregamos o projeto ou o produto e verificamos que está tudo bem, entregamos isso para o cliente e questionamos, está tudo bem? Tá tudo bem. Damos manutenção e aí sim, quando terminar o período de manutenção, nós encerramos o projeto. O que às vezes acontece e torna-se até um pouco engraçado é que às vezes alguma empresa entrega um produto e diz, então o projeto já está encerrado. Não, não é assim que as coisas acontecem. Uma vez que você entregou um produto, você tem que dar manutenção, você tem que verificar se está tudo bem, se as pessoas estão a utilizar, se há algum erro, tem que entregar o manual do utilizador, a documentação, e depois que garantirem, o cliente garantir que tudo está realmente ok a funcionar, então sim, você entrega o projeto e você encerra o projeto. Essa questão do encerramento do projeto, conforme a complexidade do projeto, conforme o acordo, pode ser encerrado no momento antes ou depois. Por exemplo, há contratos de projetos onde você pode dizer, olha, minha responsabilidade é só te entregar, por exemplo, a escova de dente. E depois eu saio do projeto, você nem verifica se a escova de dente funciona ou não, por exemplo. Ou então outros contratos, você diz que o seu encerramento vai ter o seu projeto vai ter um contrato de manutenção por 5 meses, e só depois de 5 meses é que você realmente encerra o projeto. Ou o que você pode fazer você pode ter um misto, dizer, olha, o projeto em si encerrou nesse dia, porque eu te entreguei o site, e depois disso nós vamos abrir uma operação, que já é diferente de um projeto, mas uma operação com um contrato de manutenção de 2 anos, por exemplo, onde nós vamos dar manutenção no projeto. O produto é o site, a escova. Então, o produto, uma vez que nós entregamos o produto em si, aí sim começa o ciclo de vida de um produto, que é, vamos então criar a escova de dente e vamos colocar no mercado. Aí começa o ciclo de vida da escova de dente, começa o ciclo de vida do produto, onde nós vamos verificar para que mercado vão ser distribuídos,
como vai ser a logística, qual vai ser o preço, como é que nós vamos controlar, como é que nós vamos verificar o estoque, que se vai precisar de uma nova atualização escova ou não, e assim por diante. Então, aqui nós temos um gráfico onde nós tentamos representar onde é que começa o ciclo de vida do projeto, onde é que começa o ciclo de vida do produto. Eles são interligados, então vamos começar aqui na ideia. Então, quando vem a ideia, é o ciclo de vida do projeto, é a etapa inicial. Essa intermediária é o que nós chamamos, onde vai estar a questão da organização, da preparação, da execução, nós vamos realmente criar a escova de dente, por assim dizer, ou o site. E depois, quando nós finalizamos o site, que é o nosso produto, nós vamos entregar o produto para as operações e vai para a venda. E depois, no decorrer das operações e da venda, pode ser necessário ou refazer alguma coisa, porque alguma coisa corre mal, então vamos pensar, por exemplo, que o site surgiu uma nova tecnologia e nós queremos colocar essa nova tecnologia dentro do site. Nós temos que voltar à atualização, temos que voltar à ideia, então a ideia seria vamos atualizar o site, vamos colocar essa nova tecnologia, executamos o projeto de colocar essa nova tecnologia, lançamos de novo o site no ar e verificamos como é que ocorre, e fica nesse ciclo o tempo inteiro. Até agora, tudo bem? As pessoas têm alguma dúvida? Por favor, se tiver alguma dúvida, vão escrevendo. Um programa. Então, geralmente, os projetos, como nós já vimos, os projetos são alguma coisa, um esforço temporário que tem uma data início e um fim determinado e um âmbito bem específico. Agora, vamos imaginar que nós temos vários projetos que, de uma certa maneira, eles estão interligados e que seria interessante para aproveitar os mesmos conhecimentos, os mesmos recursos, o mesmo gestor de projeto, de forma a trabalhar esses projetos juntos. Então, um exemplo que nós até colocamos aqui é a construção de um computador. Então, o computador, pensem que cada peça, por exemplo, o ecrã, a placa-mãe, a CPU e outras, são projetos distintos, porque existe um prazo para terminar cada uma delas e é um âmbito muito bem definido. Só que depois nós temos que pegar todas essas peças e colocar dentro de uma caixa, dentro do computador. Trabalhar isso de forma coordenada é muito mais seguro e mais prático e às vezes até mais econômico para a empresa, porque nós vamos imaginar assim, imagina que eu tenha 10 equipes separadas e cada equipe vai terminar numa data específica. Se não houver alguém a coordenar isso de uma maneira global, a coordenar todos esses pequenos projetos de cima, a saber quando cada projeto vai ser terminado e reaproveitar os recursos, reaproveitar as pessoas, então o que vai acontecer é que cada peça vai ser terminada e não vai ter ninguém para fazer essa junção. E o que às vezes pode até se tornar muito mais caro, porque imagina que uma peça termine, a execução daquela peça termine muito mais rápida do que a outra. Então, eles já terminaram, já entregaram a peça e aquela equipe pode estar parada nesse momento. Mas se tiver uma pessoa de cima a olhar, a saber que aquela equipe já terminou e que o produto já está feito, eles podem pegar essa peça, podem pegar essa equipe e colocar para trabalhar numa outra peça e até pode já relacionar a peça 1 com a peça 2. E isso é o que faz um gestor de programa. Então, o gestor de projetos é aquele profissional que vai estar responsável por uma peça, por assim dizer. E o gestor de programa vai ser o profissional responsável por supervisionar os gestores de projetos ou supervisionar todos os outros projetos. Em algumas empresas há o cargo de gestor de projetos e há o cargo de gestor de programas. Em outras, às vezes o gestor de programa também faz o papel de gestor de projetos em um ou mais projetos, o qual ele tem que supervisionar. É uma decisão de cada empresa.
Uma das outras questões também interessantes é o programa ele pode estar relacionado às operações, ou seja, o programa ele pode incluir a construção de cada uma das peças, a junção das peças e a formação de um único computador, e depois a venda desse computador e a manutenção desse. Também fica a cargo do gestor de projetos, do gestor de programas e da empresa decidir qual vai ser o âmbito do programa. Se o programa vai ser só fazer o computador e botá-lo à venda e depois termina o programa, ou se o programa vai ser a manutenção e atualização e o aperfeiçoamento desse computador. Um terceiro nível é o que nós chamamos de portfólio. Então, o portfólio, ele integra um agrupamento de projetos e ou programas. E ele não vai estar, ao contrário do programa, que o programa junta projetos, agrega projetos que de uma certa maneira, que estão completamente relacionados um com o outro, como por exemplo a questão do computador, o portfólio, ele trata programas e projetos, mas sob um ponto de vista de negócio. Então, por exemplo, faz de conta, trabalhamos numa empresa de tecnologia, essa empresa de tecnologia quer construir um supercomputador, mas também quer contratar ou quer fazer uma super pesquisa que não tem nada a ver com esse computador, mas que se fizerem os dois juntos, essa empresa vai ser a empresa mais inovadora do ano 2019, por exemplo. É uma meta estratégica da empresa, ou seja, os projetos e programas são agrupados em portfólio por uma questão de meta estratégica de negócio, sob o ponto de vista de negócio. Então, nós temos, às vezes, um gestor de portfólio que vai ser aquela pessoa que vai dar o ponto de situação para os mais altos níveis. Então, até nós colocamos uma frase aqui que marca bem essa distinção, que é: a gestão de portfólio se concentra em fazer o trabalho certo, que é aquela questão do negócio, da estratégia, enquanto que a gestão de projetos se concentra em fazer um trabalho corretamente. Então, a gestão de projetos seria, sob um ponto de vista um pouco mais operacional, enquanto que o portfólio se preocupa muito mais a nível de negócio. E agora vem uma das questões mais interessantes, que é o que é o PMI, quem é o PMI, por que nós já começamos a academia, por que nós começamos a academia e a academia se baseia nas definições do PMI, por que nós utilizamos a definição de projeto segundo o PMI. Então, o PMI hoje em dia é uma das maiores associações para profissionais de gestão de projetos. O que isso quer dizer? O PMI ele foi fundado em 1969 para dar respostas à questão mesmo de organização, de gestão, de como é que se planeava, como é que se dava respostas, como é que se faziam relatórios e pronto. Ele nasceu com uma ideia de tentar organizar um pouco essa questão da gestão de projetos. E hoje em dia ele tem em cada país, ou então em cada estado, existem capítulos, o que nós chamamos de capítulos, é como se fossem filiais do PMI. O PMI sede está nos Estados Unidos, tem formação e tem seminários todos os anos, em cada um dos capítulos, em cada um dos países, e hoje em dia ele é responsável pelo PMBOK, que é o que nós chamamos do livro Guia de Conhecimento. E o guia do conhecimento, nós temos que entender aquilo como se fosse uma receita de bolo. Só que não é uma receita de bolo que nós temos que entender, que nós temos que executar passo a passo. Ou seja, o PMI, ele não te diz o que você tem que fazer, mas ele, ao longo dos anos, ele foi colecionando as melhores práticas em gestão de projetos e publicou um livro onde tem as melhores práticas. A ideia do PMI, a ideia do PMBOK, a ideia de qualquer metodologia em gestão de projetos é que o profissional entenda quem é a empresa, a cultura da empresa onde ele está a trabalhar, a cultura dos profissionais, quem são os profissionais que estão lá, e olhe para as melhores práticas e diga: isso daqui eu vou fazer, isso daqui eu não vou fazer por causa disso. Não é um guia passo a passo onde temos que executar passos. Isso fica muito claro quando
Está escrito aqui, é uma organização sem fins lucrativos, o PMI não tem fins lucrativos, nós não pagamos os profissionais certificados, eles pagam uma assinatura anual, mas é para ter direito a uma série de conteúdos exclusivos. Nós já vamos falar um pouco mais à frente sobre o que é um profissional reconhecido. E o objetivo maior do PMI é disseminar as melhores práticas em gestão de projetos. Hoje em dia, o que ocorre é que o PMI, depois que o PMI já está na oitava edição, sexta edição do PMBOK, do Livro de Conhecimento, as pessoas que são profissionais reconhecidos em gestão de projetos é porque elas fizeram uma certificação do PMI. E explico melhor isso. Hoje em dia, o PMI, se alguém quiser, tiver curiosidade, pode entrar no site pmi.org. Vai estar lá o menu de certificação. Existem umas 10 ou 15, mais ou menos, certificações e provas, onde, quando um profissional faz alguma certificação e recebe o certificado, o título, é atribuído a ele um título a dizer assim, que reconhece que ele é um profissional certificado. Isso, na prática, quer dizer que ele conhece a gestão de projetos, que ele conhece os processos de gestão de projetos e que ele conhece aquele assunto e que ele sabe como executar na prática. É por isso que nós dizemos que ele é um profissional certificado e um profissional reconhecido. Não quer dizer que outras pessoas que não entendam que não tenha certificação, que não saiba gestão de projetos. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que uma pessoa que tem essa certificação é um profissional reconhecido e que mundialmente reconhecido, porque o PMI está quase em todos os países do mundo. Mas, claro, existem alguns outros gestores de projetos que são muito bons também, que nunca fizeram a prova, mas conhecem toda a metodologia de gestão de projetos. Existe uma pergunta aqui que é: o gestor de programas está acima do gestor de projetos? É isso? É isso mesmo, mas dependendo da empresa, como eu tinha dito, eles podem estar no mesmo nível. Ou seja, em algumas empresas vai estar muito clara essa distinção. Vai estar o gestor de programas e depois o gestor de projetos. Em outras empresas, o gestor de programas também vai fazer o papel de gestor de projeto. E em outras empresas, eles vão trabalhar lado a lado. Isso é muito mais uma decisão da empresa em si do que propriamente do PMI. Essa definição de projeto, programa e portfólio também é uma definição para esses três tipos. Há uma certificação para o gestor de projetos, mas também há uma certificação para o gestor de programas e também há uma certificação para o gestor de portfólio. E para cada uma das certificações há um critério, tem critérios, requisitos diferentes. Então, por exemplo, se você quiser fazer a prova para gestor de programa, para gestor de projetos, o conteúdo é um e os requisitos são X horas de trabalho em projetos e outros. Se você quiser fazer a prova de certificação de gestor de programas, você também tem outro conteúdo para estudar, outro livro e outros requisitos. Mas se você... E volto a dizer, quem quiser saber mais sobre as certificações e o que pede para cada uma delas, está dentro do site do pmi.org. Existe uma outra certificação que é que nós trabalhamos muito aqui na academia, que é o CAPM. Essa é uma certificação para quem quer começar agora a gestão de projetos, e pode ser tanto um profissional recém-saído da faculdade, pode ser alguém que ainda está na faculdade, mas que já trabalha, pode ser uma pessoa que já começou a trabalhar na área, independente mesmo de ser recém-formado ou não. Então, essa é como se fosse o passo inicial. O PMP, que é a certificação para os gestores de projetos, já é uma certificação mais avançada. Mas quem tiver a começar agora e quem já quiser fazer certificação, tem a certificação do CAPM. Isso na metodologia do PMI, ok? Existem outras metodologias de gestão de projetos e existem outras certificações. Por que nós estamos a falar do PMI? Porque hoje em dia o PMI
ainda é a certificação de projetos que ainda tem mais reconhecimento, porque ela é mais utilizada no mundo todo, ok? Existem outras metodologias, como por exemplo as metodologias ágeis, mas elas ainda estão a começar e existem algumas diferenças entre as duas. Então eu diria, para quem está começando, eu aconselharia a dar uma olhada na certificação do CAPM dentro do site do PMI e começar a entender o que, que é, quais são os objetivos dessa prova e quais são os requisitos, entre outros. Bom, e quem é o gestor de projetos? O gestor de projetos, eu sempre brinco que ele é praticamente o responsável por tudo que acontece. E quando nós falamos de gestor de projetos, a gente também pode falar um pouco sobre o gestor de programas e o gestor de portfólios, mas principalmente o gestor de projetos, porque ele é o que está mais no dia a dia mesmo do trabalho, entendeu? Ele é o responsável para que aquele projeto dê certo. Porque um programa é um agrupamento de projetos, ou seja, nós precisamos que o projeto dê certo, nós precisamos que o gestor de projetos faça acontecer para que o gestor de programas também tenha algum sucesso e também o gestor de portfólio. Então, a primeira frase é: o gestor de projeto é o responsável pela entrega do projeto. Ele é o responsável mesmo em todos os sentidos. Ele precisa estar no dia a dia, ele precisa estar com a equipe, ele precisa estar com o cliente no dia a dia para entender o que está acontecendo, o que não está, como é que ele pode resolver, quais são as soluções alternativas, como é que ele pode fazer as coisas avançarem. O grande papel dele e uma das coisas mais importantes dele é que ele é a interface, ou seja, ele é o meio termo entre a área de negócio e a equipe. Então, na prática, isso significa que se a área de negócio ou o cliente, quem estiver a pedir um projeto, seja de sistema, um site, seja o que for, não vai pedir para a empresa, não vai pedir para a equipe, vai pedir para o gestor de projeto. O gestor de projeto tem que entender muito bem o que a pessoa está a solicitar para transformar isso em palavras que a equipa dele possa executar. Então, o gestor de projeto ele tem que se preocupar muito com a comunicação e a gente vai ver isso mais para frente. E algumas das principais responsabilidades, para não dizer que ele é praticamente responsável por quase tudo, então nós enumeramos quais são as principais responsabilidades, ou seja, que são aquelas responsabilidades em que ele realmente tem que se focar. Então, é planear e monitorar o projeto, ou seja, planear em sequência, colocar as datas em que ele vai conseguir executar e depois monitorar no sentido de eu estou conseguindo cumprir aquilo que eu tinha dito que eu ia cumprir? Então, por exemplo, eu disse que eu ia fazer o layout do site no mês de julho. Eu estou realmente conseguindo fazer isso? Eu vou terminar o mês de julho com essa parte pronta, sim ou não? Depois, preparar e manter o plano de projeto, estágio e exceção conforme necessário. Isso significa o quê? Você, durante o projeto, você vai executar e você vai elaborar alguns planos. E a ideia é que você elabore esses planos, bote para aprovação, coloque publicamente na sua empresa, ou seja, que seu diretor conheça qual é o plano, que o cliente conheça qual é o plano e acompanhe esse plano. Gerir os riscos. Um risco, e depois nós vamos ver isso na parte de gestão de riscos, mas ele pode ser qualquer fator, conhecido ou desconhecido, que pode influenciar o seu projeto. Então, vamos inventar que nós estamos a começar o verão já começou, e nós vamos resolver fazer um projeto de uma app, por exemplo, para saber qual é a melhor praia do final de semana, ou qual a melhor onda para quem gosta de surf, etc. Agora, vamos pensar no seguinte, e faz de conta que não há verão. Todos os finais de semana serão chuvas. Isso é um risco. Nós temos que previamente consultar a meteorologia, saber se vai chover ou não, verificar se isso pode impactar o nosso projeto ou não, porque alguns projetos não vão estar relacionados se vai chover ou não no sábado, por exemplo. Outros sim.
Então, nós temos que entender o que pode ser um risco para o nosso projeto. E a primeira parte é, pegamos um papel, começamos a escrever tudo aquilo que nós achamos que pode ser um risco e vamos monitorando. E se for o caso, fazemos um plano de contingência que é aquele plano B, que nós sempre temos que pensar, ok, se isso não der certo, qual vai ser meu plano B? Então, se chover, qual vai ser meu plano B do final de semana, por exemplo, ou do meu projeto? Monitorar o progresso geral e uso de recursos. E quando nós pensamos em recursos, nós temos que pensar que não só em recursos humanos, mas nós temos que pensar em recursos financeiros, recursos de máquinas e outros. Então, temos máquinas para todos os desenvolvedores, temos máquinas para todos os integrantes da equipa, temos sala, temos pessoas até alocadas até o final do projeto, não vamos perder as pessoas no meio do projeto. Tudo isso nós temos que acompanhar e verificar. E essa é a parte mais importante, que é verificar. Nós nos comprometemos a entregar uma coisa no mês de julho. Nós vamos realmente conseguir fazer isso? Como é que está o progresso? Conhecer as possíveis interdependências com os outros projetos e seu impacto, que é aquela questão da placa-mãe e do computador. Então, por exemplo, faz de conta que nós estamos a fazer um projeto da construção do computador e a placa-mãe, por exemplo, não vai ficar pronto. Qual vai ser o impacto disso no nosso projeto? E depois, identificar e obter o aconselhamento necessário para a gestão, planeamento e controle do projeto. Então, nem sempre o gestor de projetos consegue resolver tudo sozinho, consegue tomar todas as decisões. Às vezes é importante e às vezes nós precisamos ir aos níveis superiores a questionar, ok, eu não tenho como resolver isso sozinho, eu preciso da vossa ajuda, eu preciso da vossa intervenção. O gestor de projeto deve ser capaz, entre outros, e eu volto a dizer que é uma coisa muito importante, que é o gestor de projeto ele tem que ser ele é praticamente responsável por tudo e ele tem que ser capaz de tudo e mais alguma coisa. Isso é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que é realmente a verdade. Mas de tudo, onde é que ele deve se focar mais? Então, dirigir, gerir e motivar a equipe do projeto. O gestor de projeto ele tem que dizer claramente para cada membro da equipe o que ele espera daquela pessoa e até quando. Então, ele tem que se preocupar muito, como, por exemplo, olha, eu espero que você faça isso até segunda-feira, até as 4 horas da tarde, e na terça-feira nós vamos sentar e nós vamos testar isso, e não só dizer, olha, preciso que você faça isso. E também, o gestor de projetos, ele precisa, e essa é a parte mais importante, que é entender como é que está a equipa dele, e motivá-lo, porque às vezes o projeto pode estar indo bem, as atividades podem estar a correr no prazo, mas às vezes você percebe que uma pessoa pode estar não tão motivada e você tem que ficar muito atento a isso, que é para entender qual é o problema, porque o problema pode estar relacionado com o projeto ou não, porque essa pessoa depois talvez possa influenciar as outras, entendeu? Então você precisa estar sempre perto da sua equipe, entender o que está acontecendo e tentar motivá-lo. E uma das coisas muito importantes o gestor de projeto ele não pode ser aquela pessoa que vai atrapalhar a equipe, no sentido de que, imagina, você chegou hoje de manhã, o gestor de projeto chegou hoje de manhã e disse, eu quero um guarda-chuva rosa para segunda-feira. E depois, no meio da tarde, eu quero um guarda-chuva verde. Depois, não é mais verde, é um preto. Então, se isso acontecer, o próprio gestor de projeto ele vai ser responsável, por assim dizer, por desmotivar a equipe. Isso não pode acontecer. Depois, desenvolver um plano de projeto acordado entre todas as equipes, que é aquele plano que nós vamos dizer o que nós vamos fazer até quando. Entender e aplicar os processos de gestão de riscos, que é como nós vamos gerir riscos e como nós vamos fazer com que eles não ocorram. Se eles ocorrerem, qual vai ser o nosso plano B? Adaptar o conhecimento especializado para atender às circunstâncias específicas. Então, nós tivemos algum problema, temos que saber quem sabe o quê, e depois, como é que nós vamos resolver essa questão, ou adaptar o projeto para que corra melhor, ou então adaptar o projeto a uma nova circunstância que ocorreu. Gerir os recursos financeiros e físicos, que é para atender os marcos do projeto. O que é o marco do projeto? É aquilo que você diz
quando você diz está feito, ou seja, faz de conta, um computador e vamos pensar no ecrã, o teclado, o rato e a impressora. Um marco do projeto pode ser entrega do rato, o outro marco do projeto é entrega do teclado. Então você diz, ok, está feito, entreguei a minha primeira parte. E eu tenho que dizer, eu tenho que garantir, eu tenho que controlar que, por exemplo, para o rato eu tinha previsto 3 semanas, 1.000 euros, para inventar. Eu tenho que garantir que a entrega do rato vai ser feita realmente em 3 semanas e vai ter que custar 1.000 euros. Depois, construir comunicações eficazes, que é a questão, o gestor de projetos, vamos pensar, ele é praticamente responsável, ele é como se fosse uma cola, por assim dizer, porque ele tem que falar com a direção da empresa, ele tem que falar com o cliente, ele tem que falar com a equipa, ele tem que falar com as outras equipas, com outros projetos que dependem dele, ou seja, ele tem que falar que praticamente com todo mundo, então ele tem que saber como se comunicar, porque se ele não souber como se comunicar, assim, a grande chance do projeto não correr tão bem é bem grande. E depois, os princípios da qualidade, que não é só pelo fato de que eu entreguei, que o projeto foi entregue no tempo, no custo. Então, essa é a minha principal preocupação. Eu não vou nem me preocupar se está funcionando bem, se atende os critérios de qualidade ou não. Isso, às vezes, é um dos grandes erros que, às vezes, os gestores de projetos se preocupam muito em entregar o projeto e não entregar um bom projeto. Quais são os 7 principais hábitos dos gestores de projetos? Então, esteja sempre preparado. Isso quer dizer o quê? A qualquer momento, sempre pode acontecer alguma coisa. E essa alguma coisa sempre pode ser um risco. E pode ser um risco positivo ou um risco negativo. O que é um risco negativo? É aquilo que vai impactar para mal o seu projeto. Então, por exemplo, a questão da praia. Nós estamos a construir uma app que vai ser para indicar qual a melhor praia para o final de semana e, por exemplo, só chove. Então, a chuva é o nosso risco. Mas vamos pensar numa outra circunstância que está fazendo sol o final de semana todo. E nós indicamos que a melhor praia é a praia X. E aí o que nós vamos fazer nós vamos fazer com que todo mundo vá para aquela praia, que é basicamente isso que a app vai fazer, e isso pode correr mal no sentido de que, ok, a app funcionou, isso foi muito bom para a gente, está todo mundo acedendo à app, e nós estamos a dizer que a melhor praia é aquela, e vai todo mundo para lá, e aquela praia não tem como integrar, como absorver, e como dar conta de tantas pessoas que a app mandou para lá, e depois isso pode ser muito mal para a app, entenderam? Que é assim, a app está a dizer para todo mundo, e vamos inventar, para Cascais, e de repente a app está a dizer que Cascais é a melhor praia, que tem a melhor onda no final de semana, todo mundo acedeu à app, a app ganhou 1 milhão de visualizações, por assim dizer, foi tudo muito bom para a gente, mas Cascais não foi capaz de suportar todo mundo que nós mandamos para lá, porque nós não conversamos com Cascais. E aí o que vai acontecer é que depois as pessoas vão reclamar com a app e dizer, olha, vocês mandaram a gente para lá e a praia não estava preparada. Então isso é um risco que nós temos que pensar que, ok, deu certo, todo mundo acedeu à app, mas depois nós mesmos demos um tiro no pé, por assim dizer. O segundo fator é sempre escute. Então, um dos grandes erros que praticamente todo mundo faz no seu dia a dia é quando a gente escuta alguma coisa, a gente já está a pensar na resposta que a gente vai dar. E às vezes a gente não escuta realmente o que a pessoa quis dizer para a gente, e às vezes a gente já atropela a comunicação e já sai respondendo e muda tudo. Então, às vezes, isso pode estragar realmente, pelo menos o seu dia. Não digo estragar o projeto, mas realmente pode estragar o seu dia, tem alguém da equipa tentando te dizer alguma coisa e você já está a responder para ela e aquilo ali já pode virar uma discussão e o que a pessoa estava tentando te alertar era alguma coisa que até poderia ser benéfica para o projeto. Então, antes de responder, escute. Mais do que falar, escute. E tente sempre escutar com paciência, mesmo que às vezes você já saiba a resposta, mesmo que você já tenha entendido, mas a outra pessoa também, ela precisa se sentir útil, ela precisa sentir importante, ela precisa saber que ela falou com você, que você escutou e que você vai responder a ela.
Terceiro hábito, esteja no controle. Isso quer dizer, conheça tudo do seu projeto. Você não é possível controlar tudo. Não é possível fazer tudo, mas é possível nós sabermos tudo que ocorre. Às vezes, dependendo do nível do projeto, dependendo do grau do projeto, às vezes, por exemplo, em projetos de sistemas de software, às vezes nós não sabemos como a base de dados ou como o programa está implementado, mas nós precisamos pelo menos conhecer a arquitetura da solução, porque se alguém questionar-nos sobre alguma coisa, nós vamos pelo menos saber quais são as dependências do projeto. Então, se soubermos a arquitetura da solução, nós vamos saber que o projeto A fala com o projeto B e vice-versa. Mas, se deixarmos isso, pensarmos assim, isso daqui é com a equipe técnica e pronto, não vou me preocupar com isso, isso pode ser um grande risco, porque se outro projeto que tem dependência com o seu, se outro projeto falhar, se outro projeto der erro, e você não souber que de alguma maneira o seu projeto está relacionado com ele, podemos ter grandes problemas. Delegar. Isso é muito difícil, porque cada pessoa tem um jeito, cada pessoa faz de uma maneira diferente, mas é fundamental conhecer as pessoas da sua equipa e saber do que elas são capazes, como é que elas respondem, conhecê-las mesmo e delegar e confiar que aquele trabalho vai ser executado da forma que você queria. Mas para isso é muito importante que, por exemplo, você diga para aquela pessoa, olha, eu quero que você faça isso, 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 dessa maneira, me entregue isso, faça esse relatório e etc. Ou seja, não é só dizer, faça, e depois que veio o resultado, você dizer, não era nada disso que eu queria. Ora, você nem especificou o que você queria. Como é que depois você vai poder dizer para a pessoa que ela não te entregou o que você queria? Nós não definimos, entendeu? Então, delegue, mas diga exatamente o que você espera, como você espera e até que horas e dia você espera. E confia na pessoa. Às vezes, eu confesso que não é uma coisa tão fácil você dizer, ok, então vou passar aquilo para ele, sentei, expliquei tudo que eu queria e, ok, então no dia tal ele vai me responder, por exemplo. Às vezes eu tenho a tentação de chegar lá e perguntar, como é que tá? Tá tudo bem? Pronto. Mas é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando. Esteja em serviço. Isso é uma questão de... Existe um capítulo na área da liderança e por mais que às vezes não se fale muito, não se fala tanto quanto deveria, o gestor de projeto ele também tem que ser um líder. E existe uma teoria, uma corrente, para assim dizer, ou então um tipo de liderança que é a liderança servidora. E é isso que quer dizer o item 5. O item 5 quer dizer, não, o gestor de projeto não é só dizer, faz isso, faz isso, faz isso, etc. Não, mas ele também tem que estar disponível no sentido de estar ao serviço das pessoas. Ou seja, imagina que você o gestor de projeto te passou alguma tarefa, mas ele não explicou muito bem, você está com algumas dúvidas. O gestor de projeto ele tem que ser capaz de, quando você chegar com ele e disser, olha, eu não consigo, não sei, tenho dúvidas, o gestor de projetos tem que se colocar no seu lugar e tentar te ajudar o mais possível, ou seja, ele tem que estar a seu serviço, ele não pode ser só aquela pessoa que fica a delegar, que fica a mandar e que não esteja ao serviço para ajudar e para executar junto com você, se for o caso. Questione. Então, não simplesmente diga, tá bom, nós vamos fazer isso. Não, mas por que nós vamos fazer isso? Porque o que às vezes muito ocorre as pessoas pedem uma coisa e se você não questionar, você vai tentar fazer literalmente aquilo que a pessoa te pediu. Mas se você chegar com ela e perguntar assim, mas por que você quer isso? O que você quer que a gente faça? O que a gente quer o que você quer que a gente te entregue? Nós conseguimos perceber, de acordo com os projetos que temos, de acordo com a empresa, se há alguma outra maneira de entregar aquilo de uma outra maneira, se há uma maneira mais fácil, não talvez tão complicada quanto o que nós tínhamos entendido inicialmente. E para além disso, quanto mais nós entendermos o porquê
aquele projeto, qual o objetivo daquele projeto, mais nós vamos conseguir nos engajar e vamos conseguir responder as coisas de uma melhor maneira. E depois, e por último, nunca pare de aprender. Cada vez mais existem novas teorias sobre gestão de projetos, novas ferramentas, novas metodologias, novos problemas, novos riscos, novas soluções, enfim, cada dia tem sempre alguma coisa nova para a gente aprender. Se a gente chegar a um ponto e dizer, ok, já aprendi tudo sobre gestão de projetos, então a gente vai estar caindo num erro muito grande, que é, pronto, ficamos numa zona de conforto e dificilmente nós conseguiremos dar respostas a maiores desafios. Quais são as 5 habilidades essenciais? Isso sim, essas são as principais, para todas as outras que o gestor de projetos tem que ter, mas uma primeira é, seja um líder. Saiba, para além de saber dirigir, de orientar, de gerir a sua equipe, lidere a sua equipe, motive a sua equipe, conheça a sua equipe. Comunicação, saiba se comunicar. Se você pode ser um ótimo líder. Quer dizer, é um pouco difícil você ser um ótimo líder e falhar na comunicação, mas se você conseguir ser um bom comunicador, se você conseguir dizer exatamente o que você espera das pessoas, até quando, como, onde, e saber escutá-las, então você já tem mais ou menos o ponto 1 e o ponto 2 garantidos, entendeu? Essa tem que ser as principais preocupações, tipo, por onde que eu vou começar a trabalhar minhas habilidades? Então, é comunicação. E tenha sempre... A comunicação é o principal fator dentro da área da gestão de projetos. É essencial sabermos falar e sabermos orientar as pessoas, não deixarmos as pessoas com dúvidas. Proatividade. Tem muito aquela questão de tipo, eu passei para outra equipe, a outra equipe não fez, então pronto. Então não estou fazendo nada porque a outra equipe não fez. Não. A outra equipe não fez por quê? Corra atrás, vá lá, descubra o que está acontecendo. Não, a solução que você tinha dito que a equipe tinha sugerido não deu certo, qual é a próxima alternativa? Uma coisa que eu sempre brinco é, quando alguma coisa acontece do tipo, mas não deu errado, eu nunca pergunto, mas por que não deu errado? A minha pergunta sempre é, quais são as soluções que temos? Porque assim, o que deu errado, já passou, mas ok, quais são as soluções que temos e como nós podemos fazer mais rápido possível e qual das soluções é que nós conseguimos fazer agora de forma a atender o projeto? Organização. Seja uma pessoa extremamente organizada, tenha relatório de tudo, pasta de tudo, guarde e-mails de tudo, mas saiba exatamente o que você está guardando, organize-se mentalmente, crie mapas mentais, o que for melhor. Cada um tem seu próprio jeito de se organizar, mas se organize tudo, de forma a você ter total controle do projeto. Muitas vezes você está na empresa e de repente você cruza com o gestor, com outro gestor de projeto, ou cruza com seu presidente ou com seu diretor, e tenha certeza de que um dia alguém vai chegar para você e no meio do elevador vai perguntar como está o projeto, e você tem que ser capaz de dizer isso na hora. Persistência. Nem sempre as coisas vão dar certo do modo que nós gostaríamos. Muitas vezes eu fico brincando, dizendo, ok, não era bem isso que eu queria, mas pronto, é o que temos para hoje. E é assim, não deu certo hoje, mas pode dar certo amanhã, pode dar certo daqui a um mês. Temos que ir tentando até garantir que o projeto vai ser entregue do jeito que foi solicitado, ou pelo menos o mais próximo possível. É não desistir nunca. E o conselho, essas 5 habilidades valem tanto para gestores de projetos como para a nossa vida mesmo, entendeu? Então, assim, não passou na prova da primeira vez, temos a segunda alternativa. O projeto está dando errado, esse mês a gente não conseguiu cumprir tudo que a gente tinha que cumprir, ok, por quê? Onde foi que nós erramos e como é que nós podemos melhorar para o mês que vem e não desistir nunca? O líder servidor. Então, se alguém quiser, existem muitas teorias, muitos livros, existem muito material na web e não é uma teoria nova, mas de repente eu acho que tem o quê? Desde 2015, mais ou menos, isso se tornou um pouco
não diria febre, nem diria moda, mas tornou-se muito conhecido. E as principais competências de um líder servidor é a paciência, escute, seja gentil, seja humilde. Não banque que ele tem alguns gestores de projetos que têm o péssimo comportamento de dizer, eu sei tudo, alguma coisa assim. Não. Altruísmo, saiba perdoar, às vezes é muito importante quando você aprende a perdoar, aprende a reconhecer o erro, aprende a reconhecer o seu erro e o erro da equipa, e, e você consegue ganhar confiança. Por exemplo, já teve uma vez que uma das pessoas da minha equipa deu um erro e eu falei assim, mas por que deu esse erro? O que aconteceu? E a pessoa chegou e falou assim, não fui eu que errei por causa disso. E é nesse ponto, quando a equipe não tem medo de te dizer eu errei por causa disso, é que você percebe, ok, então caminha por aí. As pessoas não podem ter medo de você, você tem que ser capaz de perdoar e capaz de aprender com aquilo. Por que ele errou? O que eu não falei muito bem? Onde foi a falha de comunicação, por assim dizer? Seja honesto, seja sempre honesto, jogue limpo o tempo inteiro. Comprometimento, seja muito comprometido e tenha o serviço e o sacrifício, que é muitas vezes e inúmeras vezes às vezes eu passo grande parte do meu tempo conversando com a equipe, orientando a equipe e só depois é que eu vou fazer as minhas tarefas. Então, esteja à disposição da sua equipe. Você precisa que a sua equipe entenda para que juntos você cheguem a algum lugar. Se você só ficar naquele papel de tipo, eu vou fazer isso, e a equipe depois vai fazer o resto, dificilmente as coisas vão a um bom porto. Esse é um quadro geral sobre a liderança servidora. Existe o liderança servidora e líder servidor, existe muito mais material do que isso, não é tão simples assim, mas isso é só um grande resumo, que basicamente os pilares para você ser um líder servidor é aprenda a aprender, a conviver, a fazer e a ser. E aqui tem alguns fundamentos. E volto a dizer, isso é muito mais um jeito de ser, uma lição para a vida, um jeito para a vida do que somente para a gestão de projetos. É muito interessante essa parte da liderança servidora e existe, a gente poderia ficar uma hora só falando sobre isso. Agora, por que gerir projetos? Então, nós temos, basicamente, imagina, hoje em dia, sempre tudo é para ontem, as empresas são cada vez mais competitivas, o mercado é cada vez mais competitivo e os clientes estão cada vez mais exigentes, ou seja, nós mesmos às vezes chegamos no supermercado, na loja e dizemos eu quero isso, eu não quero isso, porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo outro, e as empresas têm que se adaptar a gente, se adaptar aos consumidores. Então, ou colocamos tudo, ou organizamos de forma a executar os projetos da forma mais rápida e mais certa possível, então vamos ter alguns sérios problemas. Depois, alguns fatores, que é o alinhamento estratégico, garantir que o que foi pedido, que está dentro da estratégia da empresa, realmente vai ser entregue, que aquilo ali vai fornecer algum valor para a empresa, que pode ser o resultado de uma investigação, por exemplo, então algum retorno financeiro. O direcionamento garante que se eu tiver um planejamento, se eu tiver uma empresa com uma missão, com uma estratégia bem definidas, eu vou saber que direcionamento dá para o projeto, ter focos e objetivos claros, o planeamento realístico de projetos, ou seja, entender o que todo mundo quer e garantir que isso seja cumprido, o controle de qualidade, gerir os riscos, evitando que não ocorra, por exemplo, aquela história de Cascais, que vai todo mundo para Cascais e não, nem pelo menos previmos que isso poderia acontecer e não fizemos nada para reduzir esse risco. Ter um processo ordenado, ou seja, sabermos quais são as atividades que serão feitas e qual a sequência dessas atividades. Ter alguém sempre olhando por aquilo, que é a supervisão. A experiência no assunto, essa é uma das principais, um dos principais itens, que nós precisamos ter alguém. É muito importante que na gestão de projetos tenha alguém que saiba realmente tudo o que está acontecendo e alguém que entenda o que está acontecendo, o que deveria ser feito para poder gerir e aprender com o erro e com o sucesso, obviamente. E aprender com os fracassos, sucessos dos projetos anteriores, eu diria que assim,
é um dos itens mais importantes da gestão de projetos. Isso não é só uma opinião minha. Depois, se alguém quiser, pode procurar a importância das lições aprendidas no Google, vão ter inúmeros materiais sobre isso. Agora, é necessário ter uma metodologia em gestão de projetos? E era aquilo que no início eu estava a dizer. Dependendo da empresa, quando você for trabalhar, você já vai ter uma metodologia e você já vai saber o que fazer. Mas existem algumas correntes, algumas pessoas que dizem que, imagina, vamos começar a trabalhar numa empresa que não há nada de metodologias. Existem algumas pessoas que dizem, isso tem muito burocrático, isso não é, isso vai tirar a criatividade. Vai depender de cada empresa, entendeu? Cada empresa pode dizer, não, eu não quero uma metodologia, mas pelo menos eu quero um passo a passo, por assim dizer, de como fazer. Acho que vale a reflexão sobre se é necessário ou não ter uma metodologia, depende de cada caso, de cada projeto, de cada gestor, de cada empresa, etc. Mas, se decidirem, ok, então vamos realmente implantar uma metodologia. São 4 passos que são fundamentais definir se vai ter uma metodologia, aquele projeto, se não vai, se a empresa como um todo vai ter uma metodologia. Esses passos são: entenda a cultura e a necessidade da sua empresa. Sua empresa é uma metodologia, é uma empresa ágil, é uma empresa de inovação? O que ela precisa? Ela visa mais o retorno financeiro, visa as lições aprendidas? O que é a sua empresa? Depois, os tipos de projetos. Quais são os tipos de projetos que costuma ter na sua empresa? Depois, algumas empresas podem decidir, não, nós vamos ter essa metodologia e nós vamos aplicar para toda a empresa. Ou pode-se pegar um projeto piloto, colocar a metodologia lá, ver como é que as equipes se saem, como é que a empresa aceita e depois fazer um balanço daquilo e seguir um novo caminho. E depois rever periodicamente. Vamos fazer de conta, colocamos um primeiro piloto, depois de X meses, verificamos como é que está a decorrer, se a metodologia está dando certo ou não. Já teve uma vez que eu trabalhei numa empresa que nós tivemos que realmente criar a metodologia da empresa. Então, o que nós fizemos foi entendemos o que era a empresa, mapeamos todo o processo, o que cada uma das pessoas fazia, cada uma das áreas, o que elas faziam, e depois nós pegamos inúmeras teorias de engenharia de sistemas, engenharia de software, engenharia de requisitos, gestão de projetos e outros, e criamos um próprio processo, uma própria metodologia para a nossa empresa. Não escolhemos um piloto, colocamos logo na empresa toda, mas nós tivemos meses de formação, de treinamento, de acompanhamento, supervisão, até que colocamos a empresa no nível maduro e todo mundo foi seguindo a metodologia. Mas foi uma decisão daquela empresa. Nós colocamos aqui as principais metodologias, não vamos aqui esgotar esse assunto, mas existe o Prince2, que é o modelo britânico, possui um principal foco no produto e as entregas. O Scrum, que é uma metodologia ágil, tem sido muito falado ultimamente, que é principalmente voltado às tarefas e à execução do projeto ou desenvolvimento. O Seis Sigmas, que ele é mais voltado para a qualidade do produto e ele tem muito ciclo de planear, executar, testar e voltar. Ou seja, estamos constantemente a rever o projeto e a rever o produto, a garantir que não haja perda de qualidade nele. E o PMBOK, o PMI e o PMBOK, que o PMI é um instituto e o PMBOK é o livro ou a bíblia da gestão de projetos, por assim dizer. E que o PMBOK ele é visto como uma metodologia tradicional, com exceção do Scrum, que é a letra B, todos os outros são metodologias tradicionais. O Scrum é uma metodologia ágil, e é uma grande discussão hoje em dia se usamos metodologia ágil, se usamos metodologia tradicional, se usamos o modelo híbrido, e aí volto a dizer, talvez em alguns projetos metodologia ágil sirva, atenda, responda bem, em outros vai ser a metodologia tradicional e outros vai ser a metodologia híbrida. É uma decisão do gestor de projetos e da empresa. O que é um projeto de sucesso? Então, vamos fazer de contas. Escolhemos uma metodologia, vamos dizer que nós vamos fazer o PMBOK, mas como é que nós vamos saber se o nosso projeto realmente foi executado e
com sucesso e que no final foi um resultado bom. Então, assim, não há uma grande unanimidade nesse assunto. O sucesso depende de quem olha o resultado, então às vezes pode ser bom para o gestor de projetos, mas às vezes pode ser mal para a empresa. Por exemplo, entregamos um projeto no prazo, no custo, mas, por exemplo, não tinha tantos critérios de qualidade, ou não atendeu todos os critérios de qualidade que deveria ter atendido. Para o gestor de projeto, ok, entregamos no prazo, no custo, no âmbito definido, mas o cliente pode dizer, não, mas não cumpre uma série de requisitos de qualidade. Tem alguns autores que dizem, ok, entregar um projeto de sucesso é entregar o âmbito definido no prazo e no custo acordado. Outros dividem em 3, que é um sucesso total, cumprir o âmbito, prazo e custo, que esses âmbito, prazo e custo são as 3 principais variáveis, por assim dizer, de controle de projeto. O sucesso parcial é que um desses 3 ou os 3 não foram cumpridos como tinham sido planeados, alguns deles saíram. Depois, o fracasso é porque ou não concluiu, ou não conseguimos concluir no prazo, ou não atendeu alguma daquelas 3. Outros dizem que o sucesso de projeto é aquele que aprendemos com as lições aprendidas, a equipe continua motivada e não se preocupa tanto com âmbito, com erro e com custo. E outros dizem que gerir projetos e ter um projeto de sucesso é aquele que resolve todos os problemas do projeto. Vai depender de cada empresa e ela vai ter que dizer o que é um projeto de sucesso para ela, bem como até para cada empresa, às vezes pode ter clientes que vejam o sucesso do projeto de maneira diferente. E aqui tem alguns exemplos de fatores que são necessários as pessoas observarem para o que é um projeto de sucesso. Então, em suma, qual é o foco, onde é que as pessoas têm que observar se realmente está sendo, se o projeto será de sucesso ou não. A comunicação eficiente é básico para o sucesso do projeto. Delegar e conseguir o envolvimento da equipa. A organização flexível, algumas empresas têm, outras não têm. A gestão de mudança, a gestão de requisitos, o envolvimento do cliente, do fornecedor, tratamento de conflitos, que é a discussão entre as empresas, discussão entre as equipas, entre os projetos e outros. O termo de abertura do projeto, o termo de abertura do projeto é o primeiro documento que é assinado entre o cliente, a empresa e a equipa. Ou seja, isso quer dizer, olha, o termo de abertura de projeto significa, esse projeto vai ser gerido por essa pessoa, o âmbito do projeto em macro geral é esse, a pessoa que vai gerir essa e vai custar mais ou menos 100 mil euros e vai demorar mais ou menos 2 anos. A ideia desse termo e a importância dele é que te diz, nesse momento, o que é o projeto. E no decorrer do projeto, é sempre importante voltar atrás e verificar, o meu projeto realmente está realizando aquilo que foi definido no início, sim ou não? Se disser não, então talvez seja necessário parar o projeto, rever e tentar ajustar algumas coisas. Alocação de recursos, é importantíssimo que você aloque a pessoa certa para a tarefa certa. Assumir os riscos, não seja contra risco, que não vou fazer esse projeto porque isso é muito arriscado. Não, faça o projeto, mas tenha ciência dos riscos e como é que você vai solucionar esses riscos. E o suporte da diretoria, ela tem que te apoiar na gestão de projetos, ela tem que estar do seu lado. O PMBOK, que é o metodologia, que nós vamos falar um pouco agora, daqui para frente, nós vamos entrar um pouco nas áreas de conhecimento, que é importante o gestor de projetos saber, por mais que ele não conheça a fundo todas as áreas de conhecimento, pelo menos ele tem que ter uma noção do que é cada uma, e independentemente da metodologia que ele vai utilizar, seja Scrum, seja Seis Sigmas e outros, ele vai, em determinado momento do projeto, ele vai pelo menos ter contato com praticamente todas essas áreas de conhecimento.
Os principais benefícios do PMBOK, por isso que a Rumos e por isso que a Academia da Gestão de Projetos baseia-se no PMBOK. A Rumos e a Academia de Gestão de Projetos, durante a academia nós vamos ter cursos com outras metodologias, mas praticamente, logo que começamos a academia, nós temos o curso do CAPM, Preparação de Certificação para o CAPM, e nos baseamos no PMBOK. Então, o PMBOK, ele tem como objetivo e um dos principais benefícios é a padronização das atividades de gestão de projetos, a melhoria no fluxo da comunicação, ênfase nos recursos, controle sobre o andamento do projeto, tratamento otimizado dos riscos e potencialização das chances do sucesso de projetos. Quais são as áreas de conhecimento? Então, são 9 áreas de conhecimento com integração aqui no meio. Agora a gente vai entrar um pouco sobre cada uma delas. O âmbito. O âmbito é a área de conhecimento de maior importância do projeto. Por quê? Porque se o gestor de projeto entender bem o âmbito do projeto, entender bem qual é o trabalho a ser feito, ter um bom relacionamento com o cliente, então é praticamente garantido o sucesso do projeto. Existem 2 âmbitos, é o âmbito do produto e o âmbito do projeto. O âmbito do projeto é o trabalho necessário para fazer o produto, e o âmbito do produto é o produto em si. Então, por exemplo, a escova de dente. Como é que é a escova de dente? Ela é rosa, branca, azul, etc. Isso é o âmbito do produto. Agora, quais são as tarefas necessárias para fazer a escova de dente? É o âmbito do projeto. É importante saber a diferença entre os dois, porque o gestor de projetos, a principal responsabilidade dele é entender e definir, junto com o cliente, qual é o âmbito do projeto. E depois, uma vez definido isso, entender qual é o âmbito do produto. Essas 3 aqui, nós não vamos falar sobre cada um dos processos, mas de uma maneira geral, o que nós vamos colocar aqui, a nossa preocupação e a nossa ideia foi, para que você consiga elaborar um âmbito, para que você consiga compreender o âmbito de um projeto e possa executar esse âmbito e monitorar e gerir esse âmbito, quais são as atividades necessárias para isso? É como se fosse um passo a passo. E volto a dizer, não é o como você tem que fazer, mas quais são as atividades, quais são as suas preocupações. Agora, o como você vai fazer vai depender de você, da empresa e outros fatores. Então, gerir o plano do âmbito. Faça um plano onde vai estar documentado como você vai fazer essa gestão desse âmbito. O que isso significa? Escreva como você vai gerir o âmbito. Isso quer dizer o quê? Onde é que você vai guardar os documentos? Se você vai ter reunião semanal com o cliente, se você vai ter reunião periódica com a sua equipe, etc. Quer dizer, é um plano de como você vai executar as suas tarefas. Depois, colete os requisitos. Sente com o cliente, pergunte 1000 vezes o que ele quer, o que ele deseja, o que ele espera que aconteça, etc. E depois, defina muito bem esse âmbito e faça o cliente ler, faça toda a equipe ler, faça toda a empresa ler e faça com que todos tenham o mesmo entendimento sobre o que é o âmbito do projeto. Uma vez que você já teve a noção do âmbito do projeto como um todo, quebre eles em partes menores, até o ponto em que você saiba dizer exatamente quanto tempo vai demorar para fazer cada atividade, cada pacote de trabalho e quanto vai custar. Depois, pegue todo esse projeto, pegue todo esse âmbito, sente com todo mundo e verifique. É isso que você queria realmente? Era isso que você queria realmente? Consiga essa aprovação. Consiga com que todo mundo entenda que tudo aquilo que você escreveu é realmente aquilo que o cliente esperava e depois peça aprovação formal para garantir, se resguardar. E depois, controle, verifique se tudo aquilo que foi acordado, que foi assinado, que foi validado, está a ser feito no prazo e no custo definido. Existe essa imagem, que é uma imagem que reproduz muito bem o quanto o âmbito é complexo, e essa imagem é muito real para tudo, basicamente, na nossa vida. Então, como é que o cliente explicou, o que o líder, o gestor de projetos entendeu, como o analista projetou,
como o programador construiu, o consultor de negócios descreveu, como o projeto foi documentado, as funcionalidades que foram instaladas, como o cliente foi cobrado, como o projeto foi mantido e o que o cliente realmente queria. Ou seja, no fundo ninguém falou com ninguém, ninguém se entendeu, ninguém validou nada e entregamos uma coisa que o cliente não era nada daquilo que ele queria. Gerir o tempo. Uma vez que você somente depois que você consegue entender qual é o âmbito do projeto, é que você pode começar a verificar se você vai ter tempo para fazer tudo aquilo. E administrar o tempo é basicamente pegar todo aquele trabalho e planear em objetivos. E é dizer, olha, nós vamos fazer tal objetivo em tal prazo. E por isso, talvez a área mais visada, porque depois que você estabelece um cronograma, o tempo inteiro você vai ter que responder em cima daquele cronograma e passar para todas as áreas da sua empresa aquele cronograma. As principais atividades são, para cada uma das áreas de conhecimento é interessante ter um plano. Então, da mesma maneira que você vai ter um plano a dizer como é que você vai documentar e controlar esses requisitos, é necessário, é importante que você também tenha um plano a dizer como é que você vai gerir e elaborar o seu cronograma. Depois, definir as atividades. Por exemplo, vamos pensar que nós vamos de férias. Então, nosso projeto é de férias. Algumas atividades do projeto férias. Comprar a passagem. Primeiro, definir o local onde nós vamos passar férias. Depois, definir qual vai ser o prazo. Em quanto tempo nós vamos ficar em cada um dos locais. E depois, comprar as passagens. Uma vez que nós definimos essas atividades, nós temos que sequenciá-las, ou seja, quem vai vir primeiro de quem e qual vai ser a ordem delas. Depois que nós dissemos definir local, comprar passagem, então A vem antes de B, por exemplo, quais vão ser as atividades de cada uma. Vamos colocar tudo isso num documento, que esse documento é o que nós chamamos de cronograma, que pode ser uma planilha Excel, por exemplo. E depois, nós vamos controlar para verificar se nós realmente estamos cumprindo aquilo que nos programamos. Só que depois que a gente faz, ok, então já definimos o que nós tínhamos que fazer, qual era o trabalho, quanto mais ou menos em quanto tempo nós vamos mais ou menos fazer, como é que vai ser a sequência das atividades, nós temos que orçá-lo. Quanto vai sair as nossas férias? E aí, para cada uma das atividades, pode ser comprar uma passagem, é um valor tipo 1.000 euros, dependendo do local onde você vai viajar, como pode ser, o marido de alguém, ou o primo, ou a empresa de turismo vai levar 4 horas para nos ajudar a montar as férias, então cada hora dela vai custar 10 euros, por exemplo, então nós vamos ter um custo de 40 euros. Para cada atividade, você vai ter que verificar como é que você vai colocar o custo. Planear a gestão dos custos é definir o processo, definir o plano, que é a semelhança do que foi os outros, estimar os custos, determinar o orçamento e controlar os custos. E volto a dizer, não é que você tenha que fazer isso passo a passo, mas essas atividades te dão uma noção geral do que você tem que fazer com cada área de conhecimento. Então, mesmo que você esteja num projeto de Scrum, por exemplo, em algum momento talvez você tenha que lidar com a área de custos, com o orçamento do projeto. Então, pelo menos para dar uma ideia de que, ok, temos que entender como é que esse custo está sendo gerido, como é que ele foi orçado, como é que vai ser a manutenção dele e até como é que vai ser o controle desse custo. Isso tudo, o ideal é que tudo esteja muito bem documentado. A qualidade do projeto, então, o que é a qualidade para aquele projeto, quem foi que definiu a qualidade para aquele projeto, não é só porque você está, por exemplo, fazendo um projeto com Prince2 ou com PMI, o que é importante não é a metodologia que vai definir exatamente o que você tem que fazer. A metodologia ela vai te orientar, mas é importantíssimo você ter o principal item que tudo tem que estar documentado. Tudo, tanto para resguardar o cliente quanto resguardar o gestor de projetos. Então, gestão da qualidade. Quais são os critérios de qualidade para aquele projeto? Quem definiu aquilo?
O que você tem que entregar, quando você tem que entregar, quanto teste vai ser necessário fazer. Isso é muito importante, porque, volto a dizer, tem às vezes os gestores de projetos que só se preocupam em entregar no prazo e no âmbito e não se preocupam se aquele projeto atende os critérios de qualidade ou não. As principais atividades na área de gestão de qualidade é planear a gestão, que é fazer um plano de gestão. Como é que você vai controlar, como é que você vai documentar a qualidade do projeto, como é que você vai garantir que a qualidade está sendo seguida, cumprida. Gerir, como é que você vai traduzir os critérios de qualidade em atividades, ou seja, faz de conta, o seu cliente define que o projeto não pode sair do ar nem um minuto. Então, como é que você vai transformar isso em atividade? Você vai ter que garantir um servidor, vai ter que garantir equipa e outros. E como é que você vai controlar para verificar que você realmente está cumprindo aquilo que era para ser cumprido naquele prazo, naquele âmbito? E o controle é uma das principais responsabilidades do gestor de projetos. Gestão dos recursos. E volto a dizer, recursos não são só pessoas, recursos físicos, equipes, financeiros, tudo, todo material. Então, por exemplo, precisa se contratar uma outra empresa para fazer um determinado componente. A outra empresa é um recurso do seu projeto, da sua equipa. Preciso comprar uma impressora, qualquer coisa. Item 1, planear essa gestão. Como é que vai ser definido? Quem é que vai adquirir? Quem é que vai comprar? De onde que vai vir o dinheiro? Como é que vai ser negociado isso? Estimar os recursos de cada atividade. Então, por exemplo, vamos para as férias. Quem vai definir as férias? Quanto tempo vai levar? Onde é que nós vamos escrever? Pronto. Adquirir recursos. Quem é que vai comprar as passagens? Quem é que vai comprar a impressora? E assim por diante. Desenvolver a equipa. E essa é uma das partes mais interessantes. Nós não vamos ter tempo aqui de ver isso, mas entender quem é a sua equipe, como é que você a motiva, como é que você a reconhece, quais são os planos de reconhecimento salarial, de trabalhos, entre outros. Gerir a equipa, que é o processo de acompanhar o desenvolvimento, ou seja, primeiro você entendeu quem é a sua equipe, traçou planos, e depois você vai verificar se os planos realmente estão a dar certo. Você vai chegar com essa equipe e perguntar: estou conseguindo te motivar? Tá tudo bem? Eu consegui dar o aumento que você esperava? E assim por diante. Nem em todas as equipes, nem em todas as empresas o gestor de projetos executa esse papel, mas quando executa é bem interessante. Depois, controlar os recursos, saber e garantir que eu vou ter todos os recursos necessários para cumprir cada uma das atividades determinadas. A gestão das comunicações. E aqui o que eu queria ressaltar era, segundo o PMI, 90% do tempo de gestor de projetos é dispensado nessa área de conhecimento. Eu diria que é de 90% até pouco. 100% do tempo, 102%, 110% do tempo nós estamos sempre a comunicar alguma coisa. E nós temos que ter muita preocupação com o que nós vamos falar, porque, volto a dizer, nós somos a cola de tudo, nós falamos com todo mundo, então qualquer informação que a gente diga de uma forma errada pode ser mal interpretada e pode levar a consequências que a gente não tinha pensado. A gestão das comunicações é planear a gestão, elaborar um plano de como as comunicações vão ser feitas, gerir a comunicação, como é que eu vou coletar, como é que eu vou distribuir isso e onde é que eu vou guardar. E quando eu falo comunicações aqui, eu quero dizer relatórios. Relatório de acompanhamento, relatório de ponto de situação, relatório de validação, tudo. Os e-mails também, como é que os e-mails com o cliente vão ser trocados, vão ser armazenados, etc. Monitorar, que é assegurar. Posso ter projetos onde o cliente me peça um ponto de situação semanal e eu tenho que saber se semanalmente o cliente está a receber aquela informação e se ele concorda e se ele está de acordo com aquilo, se ele quer mais coisa ou menos coisa e assim por diante. E esse é um dado importante, está no PMI 2016, então eles fizeram um questionário e, como eu tinha falado antes, a comunicação dos pontos mais importantes da gestão de projetos. Então, a habilidade mais valorizada e necessária em gestão de projetos. No questionário que eles fizeram, 58% disse que era a área de comunicação. Depois, as principais deficiências é a área de comunicação e depois os problemas mais frequentes também estão na área de comunicação. Ou seja,
Vamos começar a comunicar cada vez melhor. Os riscos é uma das áreas mais importantes e para mim é uma das áreas mais interessantes. Como eu já tinha dito, o risco pode ter um efeito positivo ou negativo do projeto. E vem aquela questão da app que teve um risco super positivo, que deu super certo a app, todo mundo olhou, teve 1 milhão de acessos, nós mandamos todo mundo para Cascais, todo mundo ficou feliz, mas depois nós mandamos todo mundo para uma praia onde não tinha capacidade de absorver todo mundo, e depois a app é que ficou mal vista, por assim dizer. Então temos que ter muito cuidado e temos sempre que pensar, ok, se tiver um impacto negativo, qual é o plano B? Mas também se tiver um impacto super positivo, nós não estamos a dar um tiro no nosso pé, faz de conta, nossa app ficou um sucesso, nós temos realmente capacidade para ter 1 milhão de pessoas perguntando coisas para nós, por exemplo, temos suporte, temos servidor e assim por diante. Os riscos, planear a gestão dos riscos, identificar os riscos, fazer aquela listinha, fazer análise qualitativa, que é o impacto do risco vai ser alto, médio, baixo, e quantitativa, que é quanto aquele risco vai custar para o projeto. Depois, como é que nós vamos responder a cada um dos riscos? Executar essas respostas e verificar se todas as respostas que nós definimos realmente estão sendo executadas. Esse desenho é uma ideia de como você pode organizar os riscos. Então, faz de conta que você tem um projeto muito complexo e você não sabe como organizar os riscos, nem como dividir. Então, aqui está uma ideia de como você pode organizar os riscos. As partes interessadas. E, para além do âmbito da comunicação, a parte interessada também é o terceiro pilar, a terceira área de conhecimento mais importante, que é você tem que saber envolver, o gestor de projeto é responsável por envolver todas as pessoas que podem ser impactadas pelo seu projeto. Por que isso é tão importante? Imagina, você começou a fazer um projeto e você não se preocupou em entender quem poderia ser afetado. Começamos a fazer um jardim na rua, faz de conta, o projeto é fazer um jardim na rua. E não nos preocupamos se alguém utilizava aquele espaço ou não, se a câmara precisava daquele espaço ou não, etc. E aí começamos a fazer o jardim e de repente surge alguém e fala assim, não, essa obra não pode ser feita. Isso vai impactar completamente o seu projeto. Ou seja, por onde começar? Primeira questão é, ok, vamos fazer um projeto, sei lá, para construir um site. Quem vai utilizar, quem pode reclamar, quem pode gostar, para quem nós vamos vender, quem vamos escutar para fazer o site, tudo. Quanto mais pessoas conseguirmos identificar como parte interessadas, menos riscos para o futuro. Porque depois alguém pode chegar e vai dizer, eu não fui então escutada e não quero e não concordo e pode impactar o seu projeto. Alguns exemplos de partes interessadas, então, a gestão do projeto, o gestor do projeto, o cliente, o escritório de projetos, o gestor do programa e etc. Identificar as partes interessadas, listar as partes interessadas, planear o envolvimento, que é como é que você vai conseguir fazer com que aquelas partes interessadas mantenham-se interessadas e envolvidas no seu projeto, como é que você vai, quais são as políticas e ações que você vai fazer para que cada vez mais aquelas partes interessadas estejam cada vez mais envolvidas e te ajudem no projeto e te impactem positivamente no projeto. Monitorar o envolvimento, que é, eu estou conseguindo realmente fazer com que essas partes interessadas estejam envolvidas, elas estão do meu lado, elas são parceiras, ou elas estão contra mim. As aquisições. E essa é uma das partes que talvez menos alguns gestores de projetos se envolvam, mas basicamente temos que comprar alguma coisa, onde é que nós vamos comprar, com que dinheiro, como é que vai ser feita a compra e etc. A gestão da integração é a gestão que cola tudo, é a área de conhecimento que cola tudo, então ela começa desde o primeiro momento zero, que é desenvolver o termo de abertura do projeto, que é dar uma ideia geral do que vai ser o projeto. Depois ela ajuda na elaboração do plano de gestão de projeto. Então, primeiro a gente vai escrever alto nível como é que vai ser o projeto. Depois nós vamos fazer um plano de como é que esse projeto vai ser gerido.
Depois, como é que esse projeto vai ser orientado ou vai ser realizado? Então, como é que nós vamos executar ou no dia a dia ou por um determinado critério do gestor de projetos, como é que vai ser o trabalho? E isso nos ajuda a tomar decisões e a liderar a equipa. Como é que o conhecimento adquirido do projeto vai ser guardado, documentado e publicado? Como é que o trabalho vai ser controlado? Como é que as mudanças vão ser controladas e geridas? E como é que o projeto vai ser encerrado? Ou seja, a integração ela passa desde o início até o fim e vai te dando orientações gerais de como você vai controlar, registrar e juntar todas as partes do projeto. Agora, isso daqui são só algumas brincadeiras que eu coloquei no final, mas é verdade, que é conselhos para um gestor de projetos. Tenha um plano de gestão de mudança e siga aquilo ali, ou seja, defina como é que vai ser as mudanças no sentido de que, se um cliente pedir alguma coisa, então primeiro vai ser feita atividade A, depois a diretoria tem que aprovar, depois o presidente tem que aprovar e etc. A ideia é que, se você tiver um processo bem definido, as pessoas já sabem o que tem que fazer, já sabem o que elas podem esperar. E não é a cada mudança que o cliente dizer, não, isso eu te entrego agora, isso daqui demora um mês, isso daqui demora um ano, etc. Não. Quanto mais processos você tiver e mais transparente você for, mais você também vai ter a confiança do cliente e da sua empresa. Realize a gestão dos riscos, ou seja, identifique e controle os seus riscos. Conheça os membros da sua equipe, você saiba qual trabalho você tem que atribuir para que pessoa e desenvolva a sua equipe de forma que eles confiem uns nos outros, mas também confiem em você. Pergunte às partes interessadas o que elas querem do projeto, o que elas esperam do projeto. Atualize o cronograma pelo menos uns 30 minutos por dia, seu mantra diário, a sua atividade diária. Ou seja, chegou no trabalho, já começa a pegar esses conselhos, já começa a sair fazendo. Depois, resolva os problemas, as medidas que acontecem, sempre vão acontecer problemas todos os dias, mas não se preocupe. Cada dia a dia, passo a passo, à medida que os problemas vão ocorrendo, nós vamos executando as soluções. A gestão de custos, preocupe-se com os custos, não deixe extrapolar os custos. Isso pode depois gerar um grande problema para o gestor de projeto. Realize a gestão do tempo, que saiba faça a sua agenda diária, o que você vai fazer hoje, quais são suas metas hoje. Porque senão depois chegam 10 mil e-mails que você tem que resolver na hora e você acaba respondendo muito mais e-mails do que fazendo o que você tinha que fazer no dia de hoje. Escreva diariamente qual é a sua agenda. E depois, a vida de um gestor de projetos. Então, se você quiser ser um gestor de projetos, coisas importantes. O que não está escrito, não existe, não foi dito. Escreva tudo, documente tudo. Só assim nós podemos nos resguardar. Um utilizador é alguém que lhe diz o que ele quer somente no dia que você não dá o que ele queria. Ou seja, se você não tiver uma boa comunicação com o cliente no dia que você, apenas no dia que você chegar e disser, olha, isso daqui, ele vai dizer, não era nada disso que eu queria. Depois, a frase mais importante é, eu não sei. Quando eu falo a frase mais importante alguns gestores de projetos têm medo de dizer, olha, eu não sei te responder isso agora, vou procurar me informar e depois te devolvo isso. Às vezes o gestor de projetos vai assumindo responsabilidades ou vai assumindo soluções, vai assumindo itens e sem parar e dizer, olha, realmente eu não sei se isso pode ser feito ou não, mas eu vou procurar ver e depois eu volto. Não tenha medo de dizer isso, mas se comprometam em dar uma resposta para aquela pessoa no tempo X e cumpram isso. Isso não é mal. Depois, em projetos, não confunda prazos com prazos dos folgados, ou seja, saiba que você vai ter algumas folgas no cronograma, mas não deixe achar que aquilo ali é tipo uma folga enorme que pronto. Senão depois as coisas saem do planeamento. Para o usuário que você esqueceu, sempre mais importante, faça a pauta da reunião, faça a agenda da reunião, cumpra a agenda da reunião, documente a reunião, mande a ata para todo mundo, faça com que todo mundo leia as reuniões. Essa questão das reuniões são muito mais importantes do que a gente pode ver.
E depois, se tudo está aparentemente andando bem, é porque não se observou direito. Bom, basicamente era isso que a gente queria falar nesse webcast. De uma maneira geral, nós passamos aqui por todas as áreas principais da gestão de projetos. Volto a dizer, vão receber agora um questionário de avaliação, voucher da formação e vídeo da gravação da webcast. E eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, ainda temos algum tempo, se alguém quer colocar alguma coisa que eu possa responder imediatamente. E aqui está o e-mail. Quem quiser depois também mandar algum e-mail, não quiser falar agora, mas quiser mandar o e-mail, é formacão@rumos.pt. Alguém tem alguma dúvida?